Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Inclinação ou tendência? Erros ou vícios? Talvez o descompasso do ser humano na busca do querer e do poder. São chamados capitais, pois deles derivam consequências muito danosas para todos nós. No programa de hoje, vamos conversar sobre os 7 pecados capitais. Você é avarento? Tem muita preguiça? Não resiste aos prazeres da gula? Então não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o professor de filosofia da PUC Minas, Alfeu Trancoso, o psicólogo e professor Vanderlei Soela e o historiador e mestrando em ciências da religião, Albert Drummond. E claro, você como sempre é nosso convidado. Participe com a gente. Hoje estamos falando sobre os pecados capitais. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Sejam bem-vindos ao Horizonte Debate para conversarmos sobre um tema que eu acho que é do nosso cotidiano. Muito mais do que teologia, filosofia ou história, nós vamos falar dos pecados capitais. O que são pecados capitais, Albert? Bom, os pecados capitais, para São Tomás de Aquino, né, que foi o último filósofo a mexer com essa lista, nada mais são que os 7 principais pecados, que regulam todos os outros. Então, de capital, a gente vai ter a palavra em latim, né, caput, que significa cabeça. Então, a gente vai ter 7 principais generais que derivam, cada um comanda o seu respectivo exército, e a gente tem 7 principais pecados mesmo, né? Uhum. Então, trocando em miúdos, se a gente pega, por exemplo, um deles, a inveja, é um pecado capital, posso dizer assim, porque da inveja eu posso ter uma série de outros pecados, Sim, de crimes e etc. Você pode ver, por exemplo, ira. Aí você vai ter o rancor, o ódio, a vingança. Na vaidade, você vai ter a soberba, o orgulho, a presunção, a futilidade, a arrogância. Correto. Qualquer pecado que existe, ele está diretamente relacionado a um dos 7 principais. Ou seja, como se fossem verdadeiras fontes geradoras de outros pecados. Isso, exatamente. Tá certo. Alfeu, qual que é a origem dessa formulação dos pecados capitais? Porque, na verdade, vamos dizer assim, eles têm uma referência indireta na Bíblia, várias referências até diretas, né? Mas nessa formulação, 7 pecados capitais nós não temos. Como que é a história disso? A primeira sistematização, ela começa no século VI, com Gregório Magno, tá? Incluindo, por exemplo, ele incluía nesses 7 pecados a chamada assídia, que era uma mistura da apatia com a tristeza. Mais tarde, o São Tomás vai vai mudar esse conceito e passar para a preguiça, tá? Então, o definitivo vai ser no século XIII, com uma sistematização mais que permanece até hoje dos 7 pecados, tá? Atualmente, o Vaticano introduziu mais uns 5, né, com os chamados pecados sociais, né, como, por exemplo, a poluição ambiental, uso de drogas. Determinadas questões da bioética. Questões da bioética, como aborto, por exemplo. E existem também algumas ligadas à manipulação de células-tronco. Né? Tá. Correto. Claro que a gente não tem assim, uma certeza matemática nessa história, mas há determinadas aproximações. Eu conversava com o Albert e ele me falava, e fez até uma referência a Aristóteles, né? Na Ética Nicômaco, que fala da areté, da virtude, fala também dos vícios. Mas você fez uma referência anterior a Gregório Magno, qual que era? Pois é, porque na verdade a gente vai ter essa concepção de Aristóteles, né? Dos vícios e das virtudes. Então, a gente tem a primeira noção da lista dos 7 pecados mesmo é com Evagrio do Ponto, Evagrio Pontico, que é um monge do deserto, e ele analisa nos mosteiros quais eram os maiores problemas que ele encontrava ali para aqueles monges que viviam ali. Da lista dele, João Cassiano vai trazer essa lista para o Ocidente e vai para a mão de Gregório
Magno, é. Correto. Tá certo. Bom, vamos voltar a falar ainda sobre os pecados capitais na atualidade. Vanderlei, por favor, como que no cotidiano os pecados capitais podem afetar a nossa vida? Você acha que cotidianamente é impossível viver infelizmente, sem esses pecados? Bom, eu acho que a gente precisa partir da realidade do ser humano que é dual. Ou seja, nós vivemos uma dualidade, ou seja, nós somos ao mesmo tempo luz e sombra, nós somos ao mesmo tempo graça e pecado, nós somos morte e vida, isso tudo vai junto no nosso caminhar o tempo todo. E claro, a maneira como nós vamos lidar com os polos da nossa vida ao fazer o caminho é que vão dizer para onde nós tendemos mais. Então, em algum momento, é bem provável que nós vamos fazer uma opção por alguns desses caminhos, ainda que de forma inconsciente, e aí nós vamos ter as consequências na vida. Então, eu acredito assim, a gente falando de pecado capital, logo nos remete a uma dimensão religiosa dessa experiência. E essas pessoas, né, como vocês nomearam, que foram aí ao longo do tempo dando nomes, certamente elas quiseram nos ajudar com vamos lá, a descrição deles. Mas a experiência humana, desde o princípio, já vive essas dimensões, essa dualidade. Então nós vamos pegar que, biblicamente, nós vamos encontrar essas coisas presentes na história da humanidade desde o princípio. As consequências vão ser exatamente dependendo daquilo que eu abraço mais ou onde eu me sinto melhor no meu comportamento, ainda que não seja o melhor para mim ou para os outros. Sim, Vanderlei, mas quando eu coloquei a pergunta, acho sua reflexão muito bonita, muito pertinente. Me veio à mente, por exemplo, o seguinte: não ser moralista ao tratar, por exemplo, de uma preguiça pequenina na segunda de manhã. Era nesse sentido. Ou eu tenho que dizer que aquele pequeno dado da preguiça até eu começar o meu trabalho, começar a minha semana, se isso é um pecado capital. Mas olha só, se você pensar esses pecados, todos eles têm do outro lado a coisa boa. Comer é coisa boa, prazer é divino, o descanso é maravilhoso. Né? Então, qual é o limite para eu dizer assim, tá mal, tá ruim, tô desequilibrado? Correto. Eu acho que essa é a linha que nós vamos perceber se nós estamos bem ou não. Tá, eu vou passar a palavra para o filósofo. Pois bem, então, com a filosofia, estava escrito na frente do oráculo de Delfos, a primeira frase famosa, né, conhece a ti mesmo. E a segunda, nada de excessos. Tá? Então, você falando, é muito interessante essa ideia. Assim, as coisas, vivemos essa dualidade. O Santo Agostinho, por exemplo, falava o seguinte: o pecado é o excesso do bem. Quer dizer, o sexo, no caso da luxúria, né, o sexo é uma coisa boa, mas o excesso da sexualidade. Olha, comer é uma coisa muito agradável. Nós temos o prazer, fazer desse prazer uma sabedoria, um equilíbrio. O problema é que nós vivemos aí, tá, no mundo dos excessos, né? No mundo, a gula, por exemplo, é o máximo dessa coisa, né? Que é incomedida. Então, você lembrou aí o Santuário de Delfos, também Aristóteles, né? Para as virtudes morais, ele vai dar o critério da mesotés, a justa medida, a medida certa. Agora, o problema é, no cotidiano, a gente conseguir encontrar o fiel. Esta é a medida certa ou aquela? Agora, tenho que colocar uma questão, vou dizer para o Albert, a última desse bloco. Você acha, Albert, que a sociedade contemporânea legitima, aplaude os pecados capitais? Totalmente. Totalmente. Depois que o capitalismo se instaurou, e somos seres capitalistas, conviver com os pecados se tornou praticamente, inverteu. Os pecados se tornaram praticamente virtudes hoje em dia. Então, a própria mídia, ela estimula os pecados capitais. A gula, o sexo, né, a luxúria. Você vê criança pequena já com essa tendência sexual que erotizada muito exatamente, né? Então, a preguiça. Hoje em dia, tudo é muito fácil. Você chega em casa, você faz assim, aplaude, acende a luz e vem um robô e te dá um hambúrguer, qualquer coisa. Então, tá tudo muito fácil, assim. A própria guerra, ela é solidificada pela sociedade.
sabe? A ganância, a inveja, a competitividade. Você já nasce tendo que ser melhor do que o outro, o tempo todo. Na sociedade contemporânea, talvez tenha uma característica nesse sentido, que é o consumismo, né? Vanderlei já esteve aqui com a gente e falou desse tema. Você julga que o consumismo talvez seja uma fonte legitimadora dos pecados capitais? Que leva à avareza, leva à inveja, leva à vaidade. Então, eu acho que as coisas todas que estão fora de mim, elas podem me levar quando eu também facilito isso, ok? Então, Depende da relação que eu estabeleço. Da relação que nós vamos estabelecer. Eu acho que a gente pode aprofundar isso no próximo bloco, vou chamar o intervalo. Antes de chamar o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte, cujo objetivo é a manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade, mas, sobretudo, a construção da Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte, você também, seja um missionário evangelizador. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais ou pelo telefone. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre os pecados capitais. Não vive sem os prazeres da gula? Tem um pouco de vaidade? Então mande um e-mail para nós, conte o seu relato, sua experiência, seu caso engraçado. Nosso telefone é 3209-0115. Retomando o nosso debate, Vanderlei, você falava que nós vivemos como humanos finitos neste mundo, no tempo e no espaço, vivemos a dualidade, luzes e sombras. Agora, nessa dualidade, o que leva uma pessoa, por exemplo, a ser avarenta? Quanto mais, mais. Então, se a gente olhar na perspectiva da psicologia, e aí há várias formas de olhar isso, eu vejo que, por exemplo, a avareza, a gula, mesmo a questão do prazer desregrado e tal, tem a ver com alguma necessidade que a pessoa precisa preencher. Então, alguma experiência sei lá, foi privada de muitas coisas, frustrada exageradamente em muitas situações, experiência de abandono, de insegurança, tudo isso me leva em algum momento a querer ter para mim, a ser mesquinho, ou ser pão duro, por exemplo, a esbanjar, a querer concentrar coisas. Então, se você pegar, por exemplo, tanto a avareza quanto a gula, o que é? É possuir, é dominar uma situação. E quando você fala de gula, a gente pensa logo no comer. Mas comer tem de muitas formas. Eu posso manifestar a gula num vício, por exemplo, de ver televisão o tempo inteiro, de ver só coisa de sexo o tempo inteiro. Então eu posso imaginar, o comer tem vários significados para mim, em vários aspectos. Né? Na gula, ou relacionada à questão da oral, por exemplo, você vai ter alguém que pode exagerar no fumo, na bebida, tá. Então, na nesse fala. sentido, uma pessoa que se torna avarenta ou gulosa ou vaidosa, ela preenche essas lacunas do passado ou é uma forma de maquiar a própria consciência e acaba fazendo mal para os outros? Então, ela preenche, não, ela é uma tentativa de preenchimento. Tá, não preenche. Não é? Quer dizer, não vai me realizar profundamente de maneira... Porque quando eu me realizo com alguma coisa de uma forma saudável, eu me contento. E à medida que eu não me contento, eu preciso mais. Tá. É como a droga, tá certo? Isso que você fala e me faz lembrar de Puebla. Em 1979, o episcopado latino-americano reunido em Puebla, no México, chegou a pensar as 3 idolatrias do mundo contemporâneo, que é o ter, o poder e o prazer. Ora, ninguém vive sem essas realidades, mas uma vez absolutizadas, são fonte de muitos males, né? Muitas consequências danosas. E elas vão tirar, então, e vão derivar outras, por exemplo, né? Que à medida que eu coloco ali a atenção naquilo, eu quero ter, eu quero possuir, eu quero empilhar coisas, etc., a minha atenção foca naquilo. Eu perco a beleza, a profundidade das coisas que estão ao meu redor. Que bom. Albert, é possível viver cotidianamente, viver a vida sem os pecados capitais? Eles são uma inclinação, uma tendência ou um vício? Como que você vê isso?
Eu acho que não. Não é possível viver sem eles, porque eu acho que sentir raiva é como sentir amor, sentir esperança. Eu acho que são sentimentos. O problema está em que sentir os pecados capitais, todo mundo vai sentir, em grau maior ou menor. Uhum. Agora, é possível controlá-los. Com o que, por exemplo? Por exemplo, a ira. Eu tô com uma vontade eu pego uma faca aqui agora e te mato. Essa é a minha vontade. Mas eu tenho a possibilidade de controlar, de não fazer isso. Por quê? Pela ética, pela ordem social, pela religião, que são fatores que vão te ajudar a controlar esses sentimentos. Agora, deixar de sentir raiva, inveja, a vaidade, quando você é elogiado, não tem como você não sentir bem com aquela situação. O desejo carnal também da luxúria. Então, esse tipo de sentimento a gente sente. Agora, como eu disse, a ética, a ordem, a religião, são essas coisas que vão te ajudar a controlar para que você não se deixe levar. Claro, não se autodestrua. Só pegando a palavra que você usou, as duas, de inclinação ou tendência e tal, eu acho que tanto inclinação como tendência já serão um pouco de consequência das opções que eu vou fazendo. Tá. Eu diria que é uma possibilidade. Uhum. Então, depende das escolhas. Das escolhas, mas as possibilidades que a própria vida vai me direcionando. Os contextos que eu vivi, as experiências que eu tive, os relacionamentos criados, bonitos ou estranhos. Então, eles vão me colocando de certa maneira. Então, é uma possibilidade que eu me incline mais, que eu tenda mais, por exemplo, a consumir muito, a não pensar no outro, enfim, a desregrar a minha vida de alguma forma. Tá, correto. Alfeu, uma outra questão, vamos introduzir um outro dado aqui no debate. Você acha que os pecados capitais, podem interferir no bem-estar físico, emocional, psíquico da pessoa? Sim, com toda certeza. Por quê? Vamos supor, no mundo hoje, um mundo da sedução, é um mundo que estimula ao máximo as fantasias que nós temos nossas fantasias. Nós desejamos as coisas, mas é aquilo que eu falei, nós desejamos, mas nós não podemos fazer essas coisas, porque nós supomos valores que orientam nossas condutas. Ora, esses valores, muitas vezes, eles são frágeis. E aí, mais uma vez, nós estamos entrando no excesso do alimento, no excesso do prazer, porque o prazer é um bem, né? O sexo é um bem, o alimento é um bem, mas sempre a ideia de exagero. E nós vivemos numa sociedade que estimula o máximo a isso. Nós estamos vivendo uma época, o Natal, que o que se faz de menos é pensar no nascimento de Jesus. Ao contrário, né? É uma sociedade, é um frenesi consumista, né, de comer, é um banquete romano ao extremo. Tá. Né? Eu quero ouvir a opinião. Obrigado. Tá certo. Eu queria ouvir a opinião do Vanderlei a respeito dessa relação pecado, bem-estar, saúde. Né? Por exemplo, uma pessoa que alimenta muito a ira, a raiva, que guarda rancor, ela adoece? Ela Com fica... certeza. Sim. Com certeza. Eu acho que todos esses aspectos, no excesso, eles vão pesar negativamente. Agora, uma pessoa, ela não come demais porque ela acha bacana ou só porque ela gosta de comer. Tem alguma disfunção aí. Mas dá prazer também nos pecados capitais, lógico, mas tem gente que come muito e depois, por exemplo, vai vomitar e tal, porque ela não pode engordar e tal. Tem vários distúrbios da alimentação, por exemplo. Mas você pega outros aspectos desses que, por exemplo, ninguém sente raiva porque acha bacana e acha interessante. As pessoas, às vezes, têm um descontrole emocional que você vai observar em diversos outros aspectos da vida dela. Então, isso é uma forma de expressão. Agora, há um trabalho a se fazer em qualquer um deles, né? no plano mesmo psicológico. Ok, obrigado. O Albert tinha falado algo interessante, das formas de superação ou controle desses pecados capitais, né? Você citou a questão da ética, a própria sociedade, a religião e etc. Agora, uma pessoa que tem uma determinada tendência, assim, na prática, cotidiana, isso deve ser muito angustiante. Por exemplo, a ira. Ela percebe que no ambiente de trabalho isso influencia muito. Como que ela pode partir para a superação desse erro, desse vício, sei lá como chamar?
Tá, então eu vou fazer a seguinte... não, obrigado. Eu vou fazer a seguinte reflexão, que nem é minha, naturalmente é do patrimônio filosófico ocidental, representado, por exemplo, pelo Padre Vaz. Ele diz o seguinte, que o resultado do nosso agir permanece em nós. Correto? Então, ao invés de a gente pensar, talvez numa instância exterior de controle, que a gente pense, olha, no nosso amadurecimento, na nossa paz de consciência, porque o resultado de todas as nossas ações nos acompanham historicamente. Todo ato humano deixa atrás de si um rastro, sim, que o tempo pode apagar, claro. Então, nesse sentido, eu acho que talvez fosse o melhor convite à superação. Não sei o que o filósofo acha, Alfeu. Olha, eu acho o seguinte, vamos voltar à questão da tentação. Nós somos tentados o tempo inteiro, os meios de comunicação estão sussurrando aos nossos ouvidos, e aí, você vai comprar coisa nova? Você vai trocar a televisão? Você vai trocar carro? Como é que é? Olha, a questão da sexualidade, né? O mundo, tudo é muito erotizado, os objetos são erotizados. Eu estava falando para o pessoal hoje que eu entrei num carro da Kia, eu me senti assim, o carro ele é altamente erotizante, carro novinho, gente, nós vivemos num mundo assim. Aí o que nós podemos agir, o que nós podemos fazer contra isso? Acredito que são os nossos valores, o cultivo, você tocou mais ou menos nesse assunto, o cultivo de valores que vão frear essa tendência que nós temos para esse lado aí do excesso. Tá? Uhum. São os valores éticos que estão na nossa consciência, são valores de consciência que vão orientar os meus valores de conduta. Uhum. Não há outra saída a não ser a criação e a manutenção e conservação dos valores. Uhum. Tá? Porque as tentações existem e nós somos esse ser pendular. Uhum. De uma hora nós inclinamos, tá? E é somente os valores éticos. Ok, bacana. O Vanderlei quer fazer um comentário? Só para dizer o seguinte, eu imagino assim, por exemplo, alguém que está nos vendo fala, pois é, mas eu sou uma pessoa que tenho valores, mas, caramba, eu tô desmantelado nessa área. Então, não é só o fato de eu acreditar que tem valores e que eles são bons, que eles vão me fazer bem, que de repente eu vou dar conta. Tá. Eu tenho que chamar o intervalo. Então, essa questão dos valores mexeu muito comigo aqui, que nós vivemos num mundo individualista e altamente relativista. Então, nós voltamos no próximo bloco falando do relativismo. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Aproveite para participar conosco, faça a sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Até daqui a pouco. Capitais. Este é o tema do programa de hoje. Participe, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o professor de filosofia da PUC Minas, Alfeu Trancoso, o psicólogo e professor Vanderlei Soella e o historiador e mestrando em ciências da religião, Albert Drummond. Retomando o nosso debate, Vanderlei, terminávamos falando sobre o relativismo do mundo de hoje. Uma das expressões, eu acho, mais felizes do atual Santo Padre Papa Bento XVI é o discurso sobre o relativismo. Ou seja, uma instituição como a Igreja Católica, ela tem um know-how, mas mais do que isso, ela tem a missão de dizer isso no mundo contemporâneo. Nós vivemos num mundo altamente relativista, onde o valor da vida, em alguns momentos, está lá embaixo, não vale nada, né? Então, o que você diria dessa relação que podemos estabelecer entre pecados capitais e relativismo? Bom, primeiro eu diria que a gente também tem que ter cuidado de não relativizar a dificuldade das pessoas, porque senão a gente vai querer encaixar todo mundo numa mesma perspectiva e isso é muito complicado, tá certo? Quantas pessoas você já encontrou, eu já encontrei, que vivem um vício, uma situação difícil e desejariam sair daquilo e não dão conta. Uhum. Então, assim, eu vou dizer que ela está relativizando, por exemplo, a vida, que ela não tem valores, que ela perdeu a fé em Deus. Não dá para eu ir por esse caminho. Uhum.
Né? Agora, é óbvio. Aliás, a minha pergunta não vai por aí. Não, tá? não, Porque então, se você vai por esse caminho, quer dizer, se alguém for por esse caminho, se torna altamente moralista. Exatamente. E não é essa a intenção. Quando eu dei o exemplo do valor da vida, é onde a vida se mata, por exemplo, por poucos reais. É onde se mata por isso ou por aquilo. Pois é quando se faz determinadas pesquisas com embriões humanos sem sequer pensar na dignidade de um ser humano em potência. É nesse sentido que é a mesma eu coisa, me quando referi. alguém faz uma lei que vai prejudicar todo mundo, que vai roubar dinheiro público, Perfeito. isso é relativizar mesmo. Eu acho que isso aí tudo tem sentido. Aliás, eu daria um outro exemplo ainda para te interromper mais uma vez, já que eu sou muito democrático. É o seguinte, eu dou o seguinte exemplo em sala de aula. Diz assim, olha, proteger-se do frio no inverno é um bem para todos. Não há relativismo aí. Agora, o respeito, se você vai usar uma jaqueta de couro, uma blusa de moletom, uma blusa de algodão e etc., aí são escolhas pessoais. Exato. Mas o bem que é para todos está garantido, né? Eu acho que é isso. Eu vejo que até a vivência dessas experiências de forma positiva é quando a gente for capaz de perceber o nosso espaço junto com o outro, o encontrar sentido para as coisas, porque aí eu acho que a gente diminui o relativismo. Mas mesmo assim eu digo que, por exemplo, uma pessoa que hoje é capaz de chegar ali no sinal e te dar um tiro no carro, na cabeça porque ele queria R$10, eu fico pensando assim, puxa vida, isso é relativizar a vida. E eu fico pensando assim, como é que esse cara fez isso? Né? Onde ele chegou para chegar a essa situação, para tomar uma postura desse tipo? Então, é tão complicado porque eu acho que dentro dessa conotação dos pecados capitais que a gente está falando, tem muitas coisas que não vão ser resolvidas apenas porque a gente tem que ter mais fé, porque a gente tem alguns valores que a gente perdeu pela vida e talvez a gente nunca os teve em algumas situações, porque a gente não aprendeu a fazer aquilo. Professor, a sua visão é muito interessante, mas altamente polêmica. Eu quero ouvir a posição do professor Alfeu. Depois eu quero dizer o que penso também. Em Alfeu, vou dar um exemplo concreto. Tá. Suponhamos, pecado capital da luxúria. Nesse clima de relativismo, eu acho que representaria desmoronamento da família, de valores, por exemplo, como a questão da justiça para com a minha esposa e assim por diante. Não é verdade? Aí entraria questões muito interessantes. Eu vou começar por uma ideia que eu acho interessante para tentar esclarecer essa questão. Existem valores que são relativos mesmo. Existem valores, às vezes morais, ou uma moda, ou mesmo valores de conduta. Mas existem valores que não são relativos, são valores universais. Os valores de solidariedade, de amizade, compaixão, misericórdia, honestidade. Então, são valores fundamentais que lá na China, na Índia, não importa o lugar, eles são e continuam sendo exercidos por uma minoria. Isso seria, nós fazemos tudo para que todo ser humano, no mínimo possível, exercesse um pouco desses valores na vida. Né? Aí, como você fala da luxúria, na questão da família, por exemplo, a família é um elemento fundamental na construção da sociedade. Tá? Como você relativiza o valor, por exemplo, da questão da fidelidade, num mundo altamente sedutor, onde você vai questionar um relativismo afetivo, tá? Né? Eu sou completamente diferente disso. Eu acho que casamento é uma vez só. Casei com uma mulher só isso. Tá? Meus amigos, as coisas que eu convivo. Há uma espécie de coerência de propósitos nos meus comportamentos que eu teria vontade que fossem universais, de amizade, de amor, de fidelidade. Não obstante isso, a sua opção pessoal, sua vida, seus valores, você respeita e não sai por aí fora julgando e condenando todo mundo. Exatamente. Né? Okay. Agora, por outro lado, nós assistimos e somos assediados a todo momento a relativizar certos comportamentos, a relativizar certos valores. Por exemplo, a questão da fidelidade, que é muito séria hoje. Por quê? Vontade eu tenho, mas eu não posso porque eu não devo. Alfeu, está muito interessante. Sim. Eu não sei se é porque eu estou pesquisando sobre relativismo atualmente, mas vou trazer o debate de volta para os pecados capitais. Eu só vou deixar o Albert fazer o comentário a respeito do relativismo. Porque vocês discutindo, eu pensei, será que realmente existem valores que são fixos e não todos relativos? Porque quando a gente fala de solidariedade, compaixão, a minha compaixão para com você é relacionada à cultura que a gente vive.
Porque agora a questão da luxúria, né? Da fidelidade e tal. A gente tem no Oriente aquela coisa de uma pessoa ter várias esposas. Então, até onde... Tá. Até Então, onde, né, fica essa... Veja bem, é altamente polêmico o tema do relativismo. Sabem por quê? Até dentro da Bíblia nós temos uma historicidade dos valores. Então me permita fazer a seguinte reflexão, telespectador, me desculpe se for muito teórico, não quero filosofar aqui. Não estamos numa sala de aula, mas num debate. Então veja bem, quando nós falamos dos valores universais, respeito, solidariedade, compaixão, isto é no nível da ideia. Agora, ele se realiza historicamente. Então, no nível da ideia, eles são chamados de princípios. Agora, enquanto valores, eles têm a sua historicização. E aí, essa historicização varia. Por exemplo, valor do respeito. Quando o meu sobrinho chega perto de mim e fala assim, tio, a bênção. Esse jeito de cumprimentar quer dizer falta de respeito? Esse gesto quer dizer falta de respeito? Não necessariamente. Ou quando eu chego perto do meu arcebispo e falo, sua bênção, significa que lá dentro eu respeitei? Não tenho como medir isso. Agora, eu tenho como medir, ou temos como medir a consequência dos nossos atos. Então, quando o Santo Padre fala em relativismo, são as consequências desastrosas que aí estão. Bom, tem muitos telespectadores aqui. A Efigênia Rosa diz assim, eu sou gulosa, mas não sei como resolver isso. Vanderlei, um recadinho para a Efigênia, por favor. Ué. Veja bem, de novo, né, aquele assunto, é gulosa, você come muito, né, é de comer muito o tempo inteiro. Qual é o nível de ansiedade que você vive? Né? Por quê? Qual é o nível de angústia que de repente você encara diariamente e não está dando conta? Então a comida é o mais fácil, é o mais prático que tem. Né? Qual é o nível também de cuidado de si que você tem, que de repente você pode estar fazendo uma opção e falar assim, não ligo para o meu corpo, não quero tomar conta dele, entendeu? Olha lá, quando é o exagero é vaidade, mas a falta de cuidado também é o oposto, e aí mata também do mesmo jeito. Então, olha só, quem sabe precisa fazer um trabalho legal aí nesse sentido. Ok, obrigado. Efigênia Rosa, fraterno abraço. O Maico Antônio diz o seguinte, cometam a preguiça, ela os impedirá de cometer os demais pecados. Albert, qual que é o seu comentário? Claro, um pouco gaiato, é brincadeira, eu sei, mas... talvez, né, porque talvez seja verdade mesmo. Mas aí a gente vai ver, né, porque você não comete os outros, mas você comete um que é tão grave quanto, porque a preguiça, né, se a gente for retomar pela origem da palavra da preguiça, que está associada à assídia, a melancolia, a tristeza, que hoje em dia seria a depressão, né, é um problema. Agora, a preguiça de não querer fazer, isso gera outras milhões de coisas que talvez você não comete os outros pecados, mas esse seja pior do que se estivesse cometendo os outros. Michael, não cometa a preguiça, porque ela impede você de construir o bem, rapaz. Fraterno abraço. Aqui, só uma dica por Michael. Por exemplo, também, de novo, né, a palavra preguiça sempre tem essa conotação pejorativa, né? Às vezes eu estou com preguiça, eu estou com depressão, eu estou parado por qual razão? Não confundir a preguiça com o ócio criativo, exatamente, o ócio necessário. Você precisa parar. Você pode se dar o luxo, no bom sentido que nós estamos falando aqui, de descansar mesmo e falar assim, hoje tem uma manhã que eu vou ficar à toa. Ficar comigo. Ficar comigo. Vou ficar comigo. Também, isso é extremamente produtivo. Porque o contrário disso... Ótimo. Então nós vamos para o intervalo, porque eu preciso ficar comigo 3 minutos. Vamos lá. O Horizonte de Debate vai para um rápido intervalo e volta logo, ainda dá tempo. Participe conosco, horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre pecados capitais. Albert, existe uma hierarquia entre os pecados capitais? Hoje em dia não, mas ela, não querendo voltar ao relativismo, mas já voltando, ela é relativa essa questão, porque na verdade, na história, a gente vai vendo cada um dos pecados se tornando a cabeça da lista, né, do pior de todos. De início a gente tem a vaidade,
que é a relação da soberba, ela seria o pior pecado, porque estaria relacionado a você querer se comparar a Deus ou algo parecido. Só que durante a história a gente vai vendo, por exemplo, tem na Idade Média, a luxúria, ela encabeça a lista por causa quando institui o casamento, da coisa do celibato. Depois a gente vai ver a inveja como a pior dos pecados, no topo da lista por causa, na época da Inquisição, né, a falácia, a maledicência, fofoca. Então, a igreja ela vai intercalando baseado no que está acontecendo na sociedade. Então, nesse sentido, eu volto à historicidade dos valores. Então, há determinados momentos históricos em que a exigência, ou seja, a situação pede isso ou pede aquilo. Agora, em momento algum, eu diria, a razão seria capaz de determinar, é isso aqui, é aquele ali. Porque a experiência humana brota da nossa liberdade. Então, não tem como abordar essas questões, por exemplo, em chave das ciências da natureza, seguindo o método experimental. Mas uma abordagem que seja reflexiva, ética, humana, aproximativa, né? Vanderlei, por favor, como lidar com a inveja? Inveja mata, né? A inveja causa sofrimento. Existe uma inveja positiva? De novo, a palavra inveja já traz para a gente essa conotação negativa. Até a gente brinca da santa inveja, né? Aquela que você fala assim, nossa, eu gostaria de ser assim, igual aquela pessoa. Eu acho que isso é bacana porque tira você do seu lugar comum, digamos, né? Da sua zona de conforto. Agora, a gente já viu e experimenta no dia a dia que a inveja mata, e pode matar. Porque aí eu entro numa dimensão de querer o que não é meu, do que eu não sou capaz, de repente, de me apropriar de algo que está fora do meu alcance em determinado momento. Então, eu acho que, de novo, né, é aquela situação em que eu preciso preencher algo. E aí eu fico olhando os outros. Quando eu estou sempre olhando os outros, eu esqueço de mim também. Então esse é o perigo. Aí entra a comparação, aí aquele fulano é mais importante do que eu, é mais bonito do que eu, é mais inteligente do que eu. Aí eu me acabo. Também eu acho que é o lado negativo disso. Né? Você falava da inveja como admiração, né? Isso, é porque eu estava falando que existe uma linha muito tênue na inveja, que é a questão da admiração e a questão da competitividade. A competitividade, ela pode ser positiva a partir do momento que você utiliza um parâmetro, um exemplo, para conseguir chegar ali. Agora, a partir do momento que você vê o outro como um rival, ou como alguém que pode, né, alguém que você não quer o bem mesmo. Isso é um problema mesmo. E você vai eliminar a outra pessoa por causa disso muitas vezes. Só a título de exemplo que ele citou agora, eu até fiz uma cópia aqui, tem uma revista semanal aí nas bancas, então, Os Pecados do Trabalho, é a capa. E diz assim, as tentações da ganância, da inveja e da soberba nunca estiveram tão presentes no ambiente de trabalho. Tá certo, ok, obrigado. Bom, temos aqui a participação do Bruno Valadares e do Clemente Nério. O Bruno diz o seguinte: dizem que a raiva é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E o Clemente Nério diz o seguinte: lembro que na minha juventude cheguei a ficar internado por causa da raiva que tive do meu pai. Só consegui superar esta raiva através do perdão. Alfeu, seus comentários, por favor. Olha, vou dar uma dica para vocês. Eu acho que um pouquinho de filosofia é bom para controlar essa emoção que nós temos. A questão do emocional, tá? Nós temos, eu tenho raiva, todos nós temos raiva, é normal vocês terem raiva, todo mundo tem, o ser humano tem raiva. A questão é até onde essa raiva vai. Quais as consequências dela? Eu posso ter uma raiva, mas eu posso controlar a questão da emoção e da razão. Eu posso ser uma pessoa emocionalmente frágil e aí eu tenho que me cuidar, eu tenho que cultivar valores que possam controlar essa tendência minha. Tem pessoas emocionalmente mais frágeis, outras mais contidas. Tá? Muitas vezes, por exemplo, um carro, você dá uma encostadinha num carro, você pode xingar o cara e pode acontecer um crime ali. De repente, você xinga o cara, torra o cara todo. Pois é, nós somos mais que animais. Nós somos animais racionais, animais que amam, animais que perdoam, animais que sabem acolher. Exatamente. Então, eu acho que é por aí, é uma construção, né, e nós temos que ter valores para nos conter, porque nós precisamos nos vigiar o tempo inteiro. A vigilância que nós temos com nós mesmos é o tempo inteiro.
Ok, brigadão, Alfeu. Clemente Neri e Bruno Valadares, nosso fraterno abraço. O José Isabel também coloca aqui seu comentário. Perceber a nossa condição não é algo muito agradável, mas a verdade é que temos algo que nos leva a cometer todos ou em parte alguns dos pecados capitais. Creio que a Bíblia nos diz a respeito, é muito real quando no cotidiano nos vemos invejando, odiando e etc. Então é preciso abrir essa transcendência. Fraterno abraço, José Isabel. O Divino Maciel também coloca aqui seu comentário. Padre Márcio, sem o princípio moral religioso, poderíamos dizer que esses pecados seriam mais um impulso da vida que encontra o salário da morte? Penso que com certeza, Divino. Fraterno abraço. A Rosária Azevedo, ela diz aqui, os vícios infernizam a vida das pessoas e da sociedade. O pior acontece quando esses vícios se tornam ideologias difusas na sociedade. Albert, comentário, por favor. Quando esses pecados capitais se tornam ideologia na sociedade. É a lógica do mercado. Isso é uma problemática, porque como a gente estava falando, os pecados nada mais são que esses instintos, né? Instintos animais que a gente tem. Então a gente tem que controlar. O problema é exatamente esse, quando a própria sociedade valida esses pecados. Ela estimula a luxúria, ela estimula a gula, ela estimula a preguiça, a competição da inveja, a ira, essas guerras que a gente vê por aí, todo mundo faz questão de participar ou de legitimar esse tipo de coisa, a avareza, a acumulação. Realmente é um problema. Agora, acredito que a solução para isso são os valores éticos de cada um, porque a gente está numa sociedade que é um Deus nos acuda. Então, se você não se guardar ou tentar controlar isso, realmente você se entrega e é um problema mesmo. Ok, obrigado. Rosário Azevedo, nosso fraterno abraço. A Vera Lins diz o seguinte: um bom versículo bíblico para tecer comentários sobre a questão seria Provérbios 6, 16 a 19. Diz o seguinte: 6 são as coisas que aborrecem o Senhor, e 7 as que a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina projetos iníquos, pés apressados para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Vera Lins, fraterno abraço. Alfeu, você quer comentar, por favor? Sim, por favor. Isso foi uma ótima lição que eu aprendi hoje, viu? Porque o compadre Márcio já tinha citado esse versículo lá antes da gente entrar aqui, onde eu já vi comentários de diversos autores que não se comentava, né? Não havia nenhum comentário sobre os 7 pecados capitais na Bíblia. Mas aí está claramente, ou eu posso dizer até diretamente, né, Márcio, vinculado a essa questão aí. Então nós teremos de passar do São Tomás, de Gregório Magno, e ter como base um relato bíblico aí, viu? E na verdade há vários outros relatos sobre um, sobre outro, né? Agora, do ponto de vista da teologia cristã, 7 é número simbólico, né? Lógico. Tá bom. Albert, você acha que os pecados capitais, 7 pecados, representam algo ultrapassado? Não. Claro é bom que não. ouvir isso de um historiador. Não. Nós não trouxemos aqui nenhum teólogo. É bom ouvir de um historiador. Não, porque a gente tem uma gravidade desses pecados na Idade Média, Idade Moderna. Só que aquela coisa que a gente estava falando, dos pecados contemporâneos, né? Dos vícios que a gente tem, todo mundo tem hoje em dia e que a própria sociedade estimula isso. Então, eles não são ultrapassados, eles estão presentes, eles estão aqui e basta a gente conseguir lidar controlando esses vícios, né? Porque, na verdade, todo mundo tem, todo mundo está sujeito a esse tipo de situação. Correto. Alfeu, por que a soberba é a mãe de todos os vícios? O Albert tinha falado, né, que o homem se coloca no lugar de Deus. Mas no cotidiano, às vezes a pessoa não se coloca no lugar de Deus. Mas na relação com o outro ali, a soberba é um negócio detestável. Porque um indivíduo, detestável. Eu acho que seria, no caso, a psicologia, o Freud chamaria isso do narcisismo extremo, né? Onde você se acha o senhor da situação, tá? Onde você não escuta as pessoas, sabe? Fala em democracia, mas se relaciona com uma pessoa autoritária. Quantos nós já vemos pessoas, não, eu sou muito democrata, mas você vê essa pessoa numa situação autoritária.
tá? São esses males terríveis, porque o indivíduo se arvora num direito de ser o detentor da verdade, né? Os outros estão falando para ele, o outro está falando com ele e ele está completamente surdo, tá? Só quer ver sua situação ser mantida, sua posição ser exercida, tá? Então, a soberba como seria, tanto que na citação de São Tomás, a soberba está em primeiro lugar. Primeiro. Viu? Na hierarquia. Na hierarquia, porque ela relaciona com todos, e de alguma forma ela entrelaça com todos eles, tá? Como se fosse uma rede. Eu estou aqui fazendo um sinal de que estamos terminando. E queria agradecer vocês profundamente, do fundo do coração. Reflexões muito positivas, uma outra polêmica, mas aqui não estamos fazendo no juízo de valor. Mas espero que tenhamos contribuído para o enriquecimento dos nossos telespectadores. Voltem outras vezes, por favor. Antes de encerrar o programa de hoje, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, cujo objetivo maior é a construção da Catedral Cristo Rei. Esta obra está nas suas, nas minhas, nas nossas mãos. Faça parte você também. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você fica sabendo o tema da semana com antecedência e vê fotos dos bastidores. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.